Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para o quadro de toda segunda-feira do Subiram no Banquinho, trazendo os destaques positivos da rodada, principalmente focado no futebol europeu. Vou trazer e contar para vocês quem foram os grandes destaques da rodada do fim de semana. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo, comentários e quem quer ajudar o canal de outra forma, lembrem-se que sempre existe a possibilidade de vocês serem membros por aqui para ajudar o canal de outra forma, mas vamos falar sobre os destaques desse fim de semana. Muitos brasileiros como destaque neste fim de semana no futebol europeu, brasileiros se destacando em diferentes ligas e aí nos fazendo entender que o ano da Copa começou e tem muita gente querendo vaga na Copa do Mundo. E claro que a briga no ataque da seleção brasileira ela é grande e todo mundo quer mostrar do que é capaz. Então tivemos uma rodada com brasileiros se destacando no futebol europeu, muitos atacantes se destacando. Eu vou trazer aqui os destaques das diferentes ligas, eu não falo de todas, eu falo, enfim, só de alguns que se destacaram, dos jogos que eu consegui acompanhar no fim de semana, mas vamos lá. Vamos começar com a Premier League, onde a gente teve gol de brasileiro em quase tudo que foi jogo, destacando Evanilson, que marcou contra o Liverpool, jogando com o Bournemouth, Igor Jesus, que deixou o dele com o Nottingham Forest. E aí eu trago os 3 destaques para mim dessa rodada da Premier em relação a jogadores, que foram 3 brasileiros. Primeiro, a dupla do Chelsea, Estevão e João Pedro. O Estevão marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Chelsea e o João Pedro deixou o dele também. O gol do Estevão é um golaço com aqueles pontos de característica do Estevão que quem acompanhou ele no Palmeiras e a gente que acompanha ele mais na seleção brasileira sabem que são características que se o Rossini, o técnico do Chelsea, der a oportunidade de deixar o Estevão explorar, dali o Chelsea pode tirar bastante coisa. O Estevão marca o gol com uma arrancada que ele cria toda a jogada, porque ele pega a bola, arranca e vai até a área do adversário, no qual ele mostra a potência de velocidade que ele tem e a capacidade de finalização, porque é um golaço, né? É um gol totalmente elaborado por ele num contra-ataque do Chelsea. O Estevão, que vamos ver com o Rossini, acho que eu falei certo, o novo técnico do Chelsea, o quanto mais de protagonismo ele vai ter, porque com o Maresca a gente já sabe que ele entrava ali num rodízio que o Maresca fazia de jogadores, mas tenho a sensação de que o Rossini vai dar mais protagonismo ao Estevão, talvez não em todos os jogos, mas nos jogos nos quais ele identifica que a capacidade do Estevão pode ser melhor explorada. Um gol e uma assistência pro gol do João Pedro, que também balançou as redes e foi eleito o melhor jogador em campo na partida. O João Pedro, que soma 9 gols nessa temporada, é uma temporada na qual ele começa estourando lá no Mundial de Clubes, né, com o Chelsea, e depois ele vai tendo que se adaptar ao jogo primeiro do Maresca e agora do Rossini. Com o Maresca via o João Pedro meio que como 10 e 11, né, podendo fazer as duas funções, algo que a gente vê ele também podendo explorar isso dentro da seleção brasileira, mas o Rossini vê ele mais como um centroavante. O que pode beneficiar muito o João Pedro em relação a estatísticas e números, porque ele vai estar mais próximo do gol em praticamente todos os jogos com o Chelsea e vai ter possibilidade de marcar mais, porque no final das contas o que tem acumulado aí, o que vai contar para a galera pedir um atacante ou outro com a seleção brasileira vão ser, obviamente, as atuações, o estado dos jogadores, mas as estatísticas, elas sempre entram e elas vão entrar também. Então, o João Pedro se aproximando da área ainda mais, né, sendo o centroavante do Chelsea, tem mais possibilidade de encontrar o gol ainda. Destaque para os 2 brasileiros na vitória do Chelsea, Estevão e João Pedro. E aí o cara que pegou e chancelou, digamos assim, a volta, talvez, do Manchester United, porque o United já tinha vencido o Manchester City e vence o Arsenal também, 3-2 com o gol de Matheus Cunha aos 87 minutos de jogo.
dando 3 pontos importantíssimo ao Manchester United, que vai se recuperando na temporada. E aí também trazer o ponto do Matheus Cunha, que não foi titular no jogo, com o Carrick, o novo técnico do Manchester United, mas entrou e marcou o gol da vitória do United, um golaço do Matheus Cunha, que comemora muito. O torcedor do United, acho que fazia bastante tempo que não vivia nesse êxtase que viveu aí essa semana, depois de ganhar do Manchester City e do Arsenal. O United vivendo um momento que fazia bastante tempo que a equipe não vivia. E é bom ver o Matheus Cunha, que eu sempre destaco o Cunha aqui, porque eu acho ele um jogador que faz com que o time no qual ele esteja jogando tenha um jogador a mais em campo, porque o Matheus Cunha trabalha demais dentro dos jogos e é um cara que tem finalização, que se posiciona muito bem, que encontra muito gol quando tá à disposição de, então é um cara que pode ser que já é muito importante para a seleção brasileira. E nessa reviravolta do Manchester United, eu acho que ele pode ganhar ainda mais importância, porque é um cara extremamente competitivo, que vai estar pronto para ou sair do banco ou jogar, dar o 100% dele. O Cunha é realmente um baita de um jogador e eu acho que se encontrou dentro do United. E destacar também o jogo do Casemiro, porque eu vou destacar praticamente todos os jogos do Casemiro daqui até o final, na trajetória dele no Manchester United, o Casemiro que anunciou no final da semana passada, que no final dessa temporada termina a etapa dele no United, e foi muito bonito. De novo, a gente já tinha visto o Old Trafford cantar o nome dele no jogo contra o City, e depois do anúncio, os torcedores do United que estavam lá no estádio do Arsenal cantando de novo pro Casemiro, e eu acho que todas as vezes que ele jogar agora no Old Trafford, né, que o time for indo bem e tal, acho que a gente vai ter consecutivas homenagens ao Casemiro nessa reta final dele de trajetória com o United. Saindo da Inglaterra, indo para o Campeonato Espanhol, do Real Madrid tem vídeo aqui pós-jogo, mas de sacar a importância do Vinícius para o Real Madrid ter encontrado a vitória contra o Villarreal, mas tem vídeo do Real Madrid especificamente. Sorloth está em um momento que o Atlético de Madrid tá podendo contar com ele, e ele tá aparecendo. 4 gols em 6 jogos em 2026 do Sorloth, que voltou a marcar com o Atlético. O Atlético goleou nesse fim de semana, tava precisando voltar a vencer em casa, onde o Atlético é muito forte. E o Sorloth já faz alguns jogos que o Simeone tem apostado por ele, por ser o atacante titular junto com o Julián Álvares. O Julián Álvares que não atravessa uma boa fase, mas o Sorloth tá entregando. E destacar que era um cara que sempre entrava e resolvia saindo do banco, e agora, sendo titular, tá conseguindo entregar também os gols que se pediam a ele. E Rafinha, né? 5 gols em 5 jogos, nos últimos 5 jogos com o Barcelona. O Barça venceu também, voltou à liderança de La Liga, e o Rafinha continua sendo fundamental para esse Barcelona ser um time competitivo. Rafinha marcando mais uma vez. No futebol italiano, especificamente, eu não consegui acompanhar tantos jogos, mas me chamou muito a atenção o resultado do Como. O Como do Cesc Fábregas tá sendo, desde a temporada passada, um ponto de atenção dentro do campeonato italiano, e eu acho que nessa temporada eles vão entrar na briga mesmo para tentar vaga para a competição europeia, né, para tentar disputar a competição europeia, e eles estão em 6º nesse momento, depois de golear o Torino no fim de semana por 6-0. E estão a 2 pontos da Juventus, que voltou a ganhar também. A Juve estava numa sequência de muitas vitórias, teve um tropeço na rodada anterior, mas voltou a vencer depois de ter vencido também o Benfica na Liga dos Campeões. Acho que o olho no Como, hein? O Como do Nico Paz, que eu acho que essa temporada eles vão brigar até o final para competições europeias. E aí, para mim, o grande destaque do fim de semana não pode ser outro que Endrick. Incrível, eu já não me surpreende o que o Endrick está fazendo no Lyon, eu tinha certeza de que ele ia chegar com essa fome que a gente está vendo ele em campo, mas marcar um hat-trick no terceiro jogo é realmente incrível. O Endrick se tornou o jogador brasileiro mais jovem nas 5 grandes ligas europeias a marcar um hat-trick, superando o Ronaldo Fenômeno, lá em 92, 93, quando estava com a Inter de Milão com 21 anos, dentro dos campeonatos nacionais, tá? Hat-trick dentro das ligas nacionais.
Mas o Endrick, os números dele com o Lyon são 4 gols e 1 assistência, ou seja, 5 participações em gols em 3 jogos. Nos 3 jogos que ele esteve em campo, nos 3 ele participa em gols e nos 3 ele foi muito importante. Foi eleito melhor em campo nos 2 últimos. O Endrick que não pode jogar a Europa League ainda, porque ele precisa terminar essa fase de liga, né, para ele poder ser inscrito. Mas o Endrick que já chegou no Lyon e mudou o patamar do time, assim, o time é outro com o Endrick. E vamos ver se ele consegue manter isso. Repito, não me surpreende. Acho que o Endrick chegou no Lyon com fome de demonstrar tudo que ele sabe que ele tem, né? E que a gente sabe, que a gente que acompanhou um pouquinho o Endrick sabe que ele tem. E tá conseguindo, tá encontrando um ecossistema que facilita muito o jogo dele. Ele tá jogando um atacante mais pela direita, o técnico do Lyon tá dando todo o espaço pro Endrick. Ele tá pisando na área e quando ele pisa na área e a bola cai ali, não tem pra onde correr. Bateu o pênalti, o terceiro gol foi de pênalti, um pênalti que ele sofreu. Então, assim, mudou o Lyon de patamar, tá tendo um impacto direto e tá na briga, sim, pra ir pra Copa do Mundo. Acho que o Endrick vai aproveitar cada segundo que derem pra ele. Se o relógio tá correndo, o Endrick nesse momento tá correndo mais do que o relógio. Então, vamos ver como é que vai ser as próximas semanas, porque em março tem convocação da seleção brasileira. Mas o Endrick tá mostrando que quer estar lá e tá fazendo por onde para estar lá nesse momento. Esses foram os destaques deste fim de semana. Se concordam ou não concordam, espero vocês aqui nos comentários. E se você chegar até aqui no vídeo, se inscreve, deixa o like. Eu volto na semana que vem com mais destaques do fim de semana neste quadro Subindo no Banquinho por aqui. Um beijo pra todo mundo e não se esqueçam, quarta-feira tem Liga dos Campeões. Já tô aqui em Lisboa para acompanhar Benfica, Real Madrid. E espero por vocês na TNT e na HBO Max. Um beijo pra todo mundo.